Boa noite. O ministro dos Portos, Helder Barbalho, está em Santos. Essa é a primeira visita dele a um complexo marítimo desde que assumiu o cargo no início do mês. Ele visitou 6 terminais privados, 4 na margem esquerda e 2 na direita. O ministro anunciou investimentos de mais de 5 bilhões de reais na área portuária. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, se reuniu com dirigentes da Companhia Docas de São Paulo e empresários do setor. Eles falaram sobre os problemas enfrentados e as soluções para a área portuária da cidade. Essa foi a primeira visita de trabalho do ministro na região. É fundamental vir aqui ao Porto de Santos, à cidade de Santos, a Baixada, para reafirmar o interesse de fazer uma gestão participativa, uma gestão que possa ouvir todos os atores que compõem a atividade portuária, compreender os desafios, sinalizar a respeito da garantia e da segurança jurídica e do prosseguimento das agendas que estejam previamente concebidas e, claro, demonstrar claramente o interesse do governo em construir os ambientes adequados para que investimentos, para que estratégias portuárias que têm garantido ao Brasil uma agenda promissora de curto prazo, de largo investimento, que possam ser efetivados e com isso possamos fortalecer a logística brasileira e a atividade portuária. Vir conhecer o setor portuário a partir do maior porto do país, onde nós temos toda a variedade de movimentação de carga, eu acho que é o local ideal para ele entrar com o pé direito no Ministério e rapidamente se familiarizar com essa atividade que é tão importante para o país. Ele também se reuniu com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Entre os assuntos abordados, obras na entrada da cidade. A prefeitura já está com a licitação na rua, com licença ambiental concedida, com financiamento assinado. O governo federal, o governador já assinou o autorizo, os projetos executivos da parte do estado estão sendo elaborados. Vamos começar a obra no ano que vem, essa é a nossa meta. Eu expus o nosso cronograma de trabalho para o ministro e falta a parte do governo federal. Coloquei a ele que essa é uma obra importante não só para Santos, para a Baixada, mas para o país. A obra mais importante que precisa ser feita, que é o acesso ao porto e o acesso à cidade de Santos, é o projeto prioritário da cidade de Santos. Integrada ao projeto Porto Valongo Santos, a obra do Mergulhão, que é uma passagem subterrânea para caminhões, também foi discutida na reunião. A verba, todos nós sabemos, é insuficiente para executar o projeto previsto. Então, de um lado, a ampliação desses recursos e de outro também, envolver a iniciativa privada nessa discussão. Foi a proposta que fez o ministro, no sentido, são áreas federais, então eventualmente numa PPP, estudar um caminho nessa direção. E nós vamos também colocar aí todo o empenho da prefeitura nesse tema. Em seguida, Helder Barbalho se reuniu com a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta. Em pauta, a conclusão da fase 2 da perimetral. Obra que terá 4 quilômetros de pistas, 2 pontes e garantirá maior fluidez no trânsito portuário. Serão 2 viadutos, um na Cônego e outro na Santos Dumont, que vai permitir de vez não termos mais problemas entre os caminhões e os veículos como ônibus, veículos utilitários. O ministro anunciou investimentos de cerca de 5 bilhões nos próximos anos para o Porto de Santos. A maior parte dos recursos virá do setor privado, mas a secretaria também vai destinar recursos próprios e da Codesp para as obras de ampliação e modernização das atividades portuárias. Inclusive, devo assinar nos próximos dias o contrato de dragagem que garante tranquilidade para a atividade portuária no canal de Santos. Além disso, temos diversos processos de arrendamento e a garantia de que estes prazos de arrendamento possam ser elastecidos e também, claro, lembrando as concessões. As concessões que serão lançadas na próxima segunda-feira, são 3 áreas em Santos e uma área no Pará, que nos estimam ter um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O governador do estado também esteve hoje em Santos. Ele vistoriou as obras do Centro de Controle Operacional do VLT e fez a entrega de mais 5 trens que circularão entre Santos e São Vicente. O governador assinou o contrato para o início das obras complementares no trecho Barreiros-Porto do VLT. Serão 2 trechos que somam mais de 5 quilômetros. Geraldo Alckmin também vistoriou as obras no prédio que abrigará o Centro de Controle Operacional do Veículo Leve sobre Trilhos. Está praticamente pronto,
só estão faltando pequenos acabamentos. No prédio de 3 andares, na Avenida Rodrigues Alves, no Macuco, vai funcionar a parte administrativa e a sala de controle para as operações do VLT. Nós tínhamos há 14 anos atrás 12 milhões de veículos. Hoje temos 26,5 milhões de veículos. O caminho é transporte de boa capacidade, qualidade, coletivo, com custo baixo, para poder melhorar a qualidade de vida da nossa população. O governador também fez a entrega de 5 novos trens que circularão entre Santos e São Vicente. Com a entrega desses 5 novos VLTs, a frota da Baixada Santista passa a contar com 10 veículos. Até dezembro deste ano chegarão mais 2 e em 2016 os 10 veículos restantes, totalizando os 22 contratados. E a partir de janeiro do próximo ano, o VLT deve começar a operar na região. Nós vamos começar operando comercialmente entre as 9 e 16, nessas 9 estações, né? Ainda não tem porta-plataforma, mas está previsto uma máquina de venda de bilhetes só com crédito em cada uma das estações. Nós estamos trabalhando depois aí para implantar os bloqueios, que é nessa parte aqui onde vocês estão hoje, né? Operando nesse período e nesse interim, né, o que é que está acontecendo do ponto de vista do treinamento? Os condutores que vão operar esses 6 veículos, né, nessa primeira fase, oferecendo viagens a cada 6 minutos, né, são operadores espanhóis. O consórcio BR Mobilidade contratou uma empresa chamada FGV, Ferro Carriles Valenciana, que nesse processo nosso aqui de adaptação, de conhecimento, de transferência de conhecimento para a mão de obra local, vai estar transferindo esse conhecimento para que a nossa mão de obra aqui, os trabalhadores daqui que vão estar operando aqui, os sistemas, possam ir se inteirando e tal. O valor estimado para a passagem do VLT deve ser de R$ 3,60. Os 5 novos trens que chegaram terão capacidade para transportar 400 passageiros cada um. E o governador Geraldo Alckmin também falou sobre os casos de assaltos a ônibus fretados que vem acontecendo na rodovia Anchieta, na altura de Cubatão. Em menos de 15 dias foram 2 ocorrências. Mais de 40 passageiros foram roubados e até agora ninguém foi preso. O governador descartou a liberação da rodovia dos imigrantes para os fretados. Nunca ônibus, ou seja, veículos pesados, trafegaram na Imigrantes. Por quê? Por questão de segurança. Ela tem um nível de declividade maior, isso exige muita frenagem e poderia pôr em risco as pessoas. Há uma força-tarefa, praticamente a polícia já tem pistas e esses criminosos vão ser presos. O governador fez questão de destacar a diminuição no número de crimes na região. A Baixada Santista foi quem teve o melhor resultado do estado de São Paulo. Se você verificar aqui janeiro a setembro, praticamente todos os indicadores verdes. Se pegar homicídio, é impressionante o DEINTER aqui de Santos. Aliás, a cidade de Santos, das grandes cidades brasileiras, tem dos menores índices. Uma professora foi baleada após uma tentativa de assalto em Cubatão ontem à noite. O crime aconteceu em um dos acessos à rodovia Anchieta, na altura da Vila Natal. No total, 3 pessoas estavam no carro, todos professores de uma escola municipal. De acordo com as vítimas, um rapaz armado e encapuzado parou em frente ao veículo. A motorista acelerou e, em seguida, o suspeito começou a atirar. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro central de Santos, onde recebeu atendimento e passa bem. Ninguém foi preso. A polícia divulgou os retratos falados dos suspeitos de matar o estudante Luan Oshiro durante uma tentativa de assalto em Santos. O retrato falado foi elaborado a partir dos relatos de 2 testemunhas. Imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura e de comércios próximos ao local do crime também foram utilizadas. Segundo a polícia, os suspeitos devem ter entre 17 e 21 anos.
O assassinato aconteceu na madrugada da última segunda-feira, em um ponto de ônibus da Avenida Francisco Glicério. Luan Oshiro, de 18 anos, e duas amigas saíram de um bar próximo e estavam voltando para casa. Os suspeitos se aproximaram para assaltar e, quando o jovem se virou para entregar o celular, foi baleado no pescoço. Os ladrões fugiram. Luan chegou a ser socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. O jovem foi velado e cremado nesta quinta-feira no Memorial Necrópole Ecumênica. A polícia pede a colaboração da população. Quem tiver alguma informação que leve aos assaltantes, pode fazer a denúncia pelos telefones 181 ou 3284-3086 no 7º DP de Santos. Não é preciso se identificar. Esse homem foi preso ontem à noite em Santos depois de instalar em uma agência bancária na Avenida Pedro Lessa um aparelho conhecido como chupa-cabra. O dispositivo tem como finalidade copiar os dados dos clientes. A polícia foi acionada após uma testemunha que estava no banco desconfiar da ação do suspeito. Ele foi preso em flagrante com 5 dispositivos, ferramentas, R$ 700 e um aparelho celular. A polícia investiga a participação de um segundo suspeito, que estava do lado de fora da agência e fugiu quando a viatura chegou. O Caderno Regional faz um rápido intervalo e na volta, em instantes, com as dicas de cultura e lazer para o final de semana na Baixada Santista. Nós voltamos já. Quase 8 milhões de estudantes no país irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nesse fim de semana. Para se dar bem, saiba o que os professores recomendam fazer horas antes da prova. Na reta final, nos dias que antecedem o Enem, a revisão é intensificada. Larissa vai fazer o exame pela segunda vez. O objetivo é conquistar uma boa nota para cursar medicina. Estudei muito mais exatas e acho que eu estou preparada para fazer a parte de exatas bem tranquila. Não vou deixar por último, né? Porque ano passado eu deixei e aí não deu certo. Guilherme estudou cerca de 8 horas por dia durante o ano inteiro. E durante essa semana, como que foi a sua preparação? Você intensificou mais, deu mais uma descansada? Foi um pouco dos dois. Eu dei uma revisada nas matérias que foram mais para o começo do ano, uma matéria que eu sinto que eu tenho mais dificuldade. Mas foi mais um pouquinho dos dois, deu uma relaxada também. Segundo o professor e coordenador deste cursinho, para fazer a prova, o descanso é fundamental. Nessa reta final, priorizar o descanso, a alimentação, uma vez que a prova do Enem, além de conhecimento, ela mede também a sua capacidade de condicionamento, né? Lembrando que são 2 dias. No primeiro dia, Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da Natureza. E no segundo dia, a Matemática e Linguagens e Códigos e suas tecnologias. Mais de 7 milhões de alunos vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste final de semana. A nota do Enem é usada como critério para entrar em diversas faculdades públicas do país. Ela também é exigida para quem vai tentar um financiamento pelo FIES ou uma bolsa de estudos pelo ProUni. Os colégios têm exercido um papel fundamental para preparar os estudantes do ensino médio para o Enem. No período da tarde, esses alunos do Santa Cecília ficam 1h30 a mais só para estudar para a prova. Ano passado, Eduarda fez o exame como treineira. Desta vez, espera-se sair melhor. Tempo é um grande inimigo quando você vai fazer a prova do Enem. E o nervosismo, o cansaço que você tem, porque os enunciados são muito grandes e você fica, é maçante, assim, você fica muito tempo lendo e isso pode complicar um pouco. Então, o segredo, eu acho que é ficar tranquilo e, já ter lido várias coisas, ler é muito importante para fazer a prova e tentar ficar o mais tranquilo possível para não complicar tudo e acabar dando um branco, por exemplo. O coordenador do ensino médio do colégio acredita que, para se dar bem na prova, o aluno tem que estar por dentro de assuntos da atualidade. Nós tivemos a situação, a crise da Síria, nós temos a nossa crise política, nós temos a crise financeira, né, nós temos o problema da água, né, nós temos uma série de assuntos aí que podem estar sendo abordados de diversas formas na prova e na redação. E já que o momento é de revisar os detalhes, preste atenção. Verifique seu local de prova no site do INEP. Leve somente caneta esferográfica preta de corpo transparente. Pode ser até mais de uma.
Também é recomendável levar o cartão de confirmação nos dias de prova. E um documento de identidade original com foto é obrigatório. Siga as dicas e boa prova! Mulheres de Praia Grande têm a chance de aprender defesa pessoal e ainda ficar em forma. Tudo de graça. Já na primeira aula, a turma aprende como se livrar de puxões de cabelo, golpes de faca e estrangulamento. São situações comuns que qualquer um pode enfrentar, principalmente durante tentativas de assalto, de estupro e até dentro de casa. Por aqui, ninguém sofreu uma experiência traumática, mas sempre é bom evitar. Graças a Deus nunca tive problemas, mas assim, eu acho que vou saber me defender bem. Hoje em dia tem que se preparar mesmo. É proteção, mas sem violência. As técnicas combinam dois tipos de artes marciais, Aikido, de origem japonesa, e Muay Thai, que surgiu na Tailândia. O professor conta que, além da autodefesa, o foco é ficar em forma. Eu passo os ensinamentos para que elas se sintam mais seguras, então demonstra menos medo. De qualquer forma, o objetivo principal da aula é o condicionamento físico. Então, a mulherada quer emagrecer um pouquinho, quer dar uma enxugadinha no corpo, quer ficar mais saradinha para o verão e tal. Essa é a hora de começar. As aulas de defesa pessoal são oferecidas de graça na sede do Programa de Integração e Cidadania do Bairro Real, em Praia Grande. Ainda há vagas. São várias atividades gratuitas na parte de esporte, informática, artesanato. E quem tiver interesse é só procurar pelo telefone 3473-6623 ou vir até a unidade. Qual que é o endereço? É Avenida Presidente Kennedy, 17483, Jardim Real. Pelé completa hoje 75 anos. Uma vida inteira dedicada ao mundo do futebol e a fazer com que esse esporte elevasse a cidade de Santos e o Brasil. Com a bola nos pés, o atleta do século também levou as pessoas a pensarem em causas importantes. Com uma história assim, só poderia atrair amigos e admiração por todo o mundo. Um choro de menino começa a história que se tornaria conhecida em todo o mundo. Contam os torcedores mais experientes que aquele drible curtinho no zagueiro bretão foi muito mais que um gol. Simplesmente determinou o que o Brasil é hoje no futebol, já que se empatasse aquele jogo contra o país de Gales, o Brasil estaria fora da Copa de 58. Sem aquele 1-0, não caminharíamos até o quinto título quase 50 anos depois. Com Pelé, o esporte ganhou o status de embaixada brasileira mundo afora. Quando eu jogava, em vários clubes que eu joguei, tive o prazer, a gente ia para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio, para a África, e numa dessas viagens, eu não era o capitão do time e não era o artilheiro, mas eu tinha que ir na frente para representar o time. Por quê? Porque eu sou de Santos, a cidade onde o Pelé representava, e somos brasileiros. Então sempre era chamado, Everaldo, vem aqui na frente. Eu ia lá na frente, porque em todo lugar que a gente ia excursar tem aquelas recepções. Então quem ia na frente era eu, por causa de quem? Por causa do Pelé. Mas naquele tempo, aqui em Santos, muita gente já reconhecia a genialidade do jovem Gasolina com a bola nos pés. Ele levou o Santos da Vila Belmiro para o topo do mundo. Santos e Pelé viraram sinônimos. O Santos ganhou tudo sob o comando do rei do futebol. Com tanto talento, deve ter sido fácil jogar ao lado dele. Muitos dizem, jogar ao lado do Pelé é fácil. Não, não é tão fácil como se imagina. Você também tem que jogar bem e acompanhar o raciocínio, né? O raciocínio dele é muito à frente do nosso, né? Então, quer dizer, não é tão fácil assim. Você também tinha que saber jogar. Pelé virou atleta do século, virou marca conhecida internacionalmente. Por muitos anos, a frase "Gol de Pelé" era dita a cada vez que um bebê chutava uma bola pela primeira vez. Pelé viu antes de muitos que as crianças representam o futuro. Parece simples, mas dedicar um dos pontos altos da carreira a esta causa mostra que Pelé também virou referência, virou modelo. Eu tive a felicidade de, quando vim aqui para Santos, como santista que sou, e conhecer aquele ataque do Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Primeira vez que eu encontrei com o Pelé em 94, né? É um momento, é um orgulho.
Eu só ficava olhando para ele. Eu era novinho, né? Ficava só vendo assim, mas a felicidade de eu ter foto em casa com ele, então realmente para mim foi uma bênção isso, né? Todos, principalmente os torcedores do Santos, claro, gostariam de ter uma foto ao lado de Edu, de Coutinho, do Serginho Chulapa. Desnecessário explicar a estátua em homenagem ao rei, próximo ao reduto dos santistas no Canal 5 em Santos. Mas preste atenção à faixa acima dela. São ídolos do Santos. Ídolos que fazem questão de fazer pose ao lado dele. Pelé virou ídolo dos ídolos e continua sendo um grande amigo de todos. Hoje é aniversário do Pelé, o senhor jogou com ele. Como que o senhor se sente em relação a isso? Eu acho que quem tem que sentir mais é ele, que está fazendo 75 anos, né? Velho pra caramba. Mas é um prazer enorme poder ter jogado ao lado dele, não só eu, como outros jogadores também. E desejar a ele toda a felicidade do mundo. Velho Coutinho, nada mais atual que servir de exemplo, geração após geração, dentro e fora de campo. Com certeza, muita gente gostaria de ser como Pelé. Em dias como os de hoje, em que os exemplos de dedicação ao ofício, de caráter, de história de vida limpa são tão difíceis, nada mais atual do que merecer os parabéns e mensagens de carinho aos 75 anos. Desejo para ele tudo de bom na vida dele. Se eu pudesse, pessoalmente, seria dar um abraço e agradecer ele por tudo que ele fez por nós. Aí, Pelé, parabéns e agradeço a você por tudo que você fez pelo nosso país e por mostrar ao mundo a nossa capacidade. Muitas felicidades, muita saúde em primeiro lugar e que continue morando em Santos, que é para iluminar essa cidade, entendeu? Pelé, eu desejo neste dia para você muita felicidade, que você compartilhe com seus filhos, com a sua família, tudo que você construiu, tudo que você deixou para nós. Uma felicidade enorme. Aproveita mesmo, porque é o seu dia, não tem o que falar. É o seu dia, pô. Parabéns, Pelé! Isso aí, parabéns ao Rei Pelé. O escritor e jornalista Luiz Carlos Ferraz lançou o livro Passos do Amor. Ele relata a peregrinação de São Francisco de Assis a Santiago de Compostela. São cerca de 150 páginas que, além de fotos, trazem muita história. Retratam a peregrinação de São Francisco, realizada há 800 anos. Os caminhos foram pesquisados pelo jornalista Luiz Carlos Ferraz. Ao longo de 5 peregrinações, ele percorreu mais de 2.000 quilômetros. Ao tomar conhecimento nas pesquisas sobre as peregrinações a Santiago de Compostela, eu resolvi também perseguir os passos de Francisco e documentar isso, ver o que tem de registrado sobre isso e traduzir isso no livro. O jornalista criou um caminho inédito. Tem início na Itália, passa por França e Portugal. No noroeste da Espanha, chegou até o destino final, que é a cidade de Santiago de Compostela. Todo esse trajeto e as curiosidades encontradas foram registradas através de fotos. Uma parte muito interessante do livro é com relação à presença dele em Santo Domingo de la Calçada. Santo Domingo de la Calçada tem uma tradição que no antigo hospital de peregrinos, que hoje é um hotel de luxo, tem uma placa, né, que diz que o seráfico, o senhor, né, Francisco esteve aqui. Então é uma coisa que se falava que são apenas fioretti, né, são relatos medievais, são pessoas que contaram dos feitos de Francisco. A gente constata que é uma tradição muito viva na Espanha a presença do Francisco nessa passagem do caminho francês. Metade da renda do livro será destinada aos projetos do Santuário Santo Antônio do Valongo, entre eles o projeto Pequenos Miúdos na Angola. É um país que foi durante muitos anos massacrado por uma guerra interna, né? Quando os frades foram para lá, havia muitos dinamites. Alguns deles sofreram um acidente quando passava com o jipão em cima, né, e a bomba explodia, né, jogava tudo para o ar.
Então tem muita gente que está mutilada em Angola, né? Não tem perna, não tem braço, foi perdendo todas as coisas. E os frades então foram, junto com, claro, outras instituições, prestando ajuda humanitária para todas as pessoas. E, sobretudo, tem um projeto com crianças que ficaram órfãos, que se chama Pequenos Miúdos, né? Que foram recolhidos pelos frades e estão dando assistência escolar, esportiva, ou seja, uma formação integral da pessoa humana para aquelas crianças que muitas delas se viram sem pai e sem mãe. O livro custa R$ 35,00 e pode ser encontrado na Igreja Santo Antônio do Valongo. O endereço é Largo Marquês de Monte Alegre, 13, no Valongo. Confira agora a agenda cultural mais completa da região. Chegou o fim de semana, aquele momento de sair da rotina. Dá para descansar e se divertir. Você escolhe. Quer dar uma olhada nas opções? Vamos lá. É só você fazer assim que eu volto. Luan Santana se apresenta amanhã na Capital Disco em Santos, às 10 da noite. Os fãs do cantor sertanejo não podem perder. No repertório estão os grandes sucessos e as canções do novo álbum acústico. Ingressos de R$ 80 a R$ 260. E o coral da Universidade de São Paulo também se apresenta amanhã no Teatro Guarani, em Santos. Os músicos sobem ao palco às 8 da noite. O espetáculo é de graça. Mas dá para começar a se divertir ainda hoje na noite do Flashback no Juá, na Ilha Porchá, em São Vicente. Sucessos dos anos 80 e 90 para ninguém ficar parado. O Juá abre às 10 horas e a entrada custa R$ 20. A promoção é exclusiva da Santa Cecília FM. Os santistas também estão em festa hoje. Às 9 da noite começa o baile do Branco e Preto, que vai dar início às comemorações ao centenário do Estádio Urbano Caldeira. A reportagem sobre o evento você confere na segunda-feira no Caderno Regional. Na real, eu sou o Marco Luque. Ah, falo. Ele oscila simplesmente, viu? Porque o Marco Luque sou eu. Se a sua opção for dar risadas, no Teatro Coliseu, Marco Luque apresenta seu espetáculo Labutaria. Terão 2 sessões. A primeira é amanhã, às 9 da noite, e outra no domingo, às 8. Ingressos de R$ 30 a R$ 90. Tem opção para os pequenos. A Bruxinha, personagem dos livros da autora Eva Furnari, sobe ao palco do Sesc amanhã para contar histórias encantadoras. O espetáculo é às 5h30 da tarde. E o melhor, de graça. Nos cinemas tem estreias para todos os gostos. Ponte dos Espiões. É a nova parceria de Steven Spielberg e Tom Hanks, num momento histórico, a Guerra Fria. O filme retrata a ditadura na Rússia e os problemas norte-americanos em suas contínuas intervenções em países estrangeiros. Goosebumps, monstros e arrepios. Um filme de aventura, comédia e terror. Dá pra imaginar? O desafio é mandar todas as criaturas libertadas acidentalmente de um livro de volta às prateleiras. Eu quero me separar de você. Desgraçado! E também tem filme brasileiro, e é de comédia. SOS Mulheres ao Mar. Adriana segue feliz em seu romance, quando a ex-noiva de seu marido busca uma reconciliação com ele. Eu não tenho celulite, não. Giovanna Antonelli e Reinaldo Gianecchini estão no elenco. SOS Mulheres ao Mar.
Viu só quantas opções? E ainda tem o primeiro show de lançamento da turnê da nova formação da Legião Urbana. Quem conseguiu ingresso teve sorte, porque eles se esgotaram na segunda-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, a agenda completa também está no Santa Portal. Aproveite o fim de semana e até sexta-feira que vem. Tchau! A edição de hoje termina aqui. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira e um final de semana melhor ainda. Eu volto na segunda. Até lá. Tchau.